Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, à apresentação desta obra, que é o marco do início da existência do Espiritismo na Terra, que é o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a sua quarta parte, das penas e gozos, presentes e futuros. Hoje vamos dar continuidade ao tópico que iniciamos no vídeo anterior, natureza das penas e gozos futuros, da segunda parte. Se você está acompanhando, está gostando e quer se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações quando publicarmos o vídeo. E se você acha que esse vídeo deve ser multiplicado na rede do YouTube, tanto quanto no blog pessoal do Facebook, onde carregamos, para que você assista todos os vídeos desde o início gratuitamente, dê o seu like, compartilhe, comente, interaja conosco, para que possamos estudar juntos e levar adiante a doutrina espírita na sua origem, na sua pureza, no seu entendimento maior acerca dos valores do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo. Então, dando continuidade aonde paramos, a pergunta 972. Kardec perguntou: como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? A questão aqui é a seguinte: como os espíritos estão desencarnados e não podem agir no mundo material, senão por intermédio da concessão de outro espírito encarnado, como ele pode então tentar outros espíritos? Ou seja, o mecanismo da obsessão. O quanto se pode estabelecer simbiose, comunhão de valores e receptividade para as enfermidades da alma. E os espíritos respondem: as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Ou seja, todos nós temos maus pensamentos, todos nós temos retificação a realizar em ressignificação de valores na concepção do bem e, portanto, estamos ainda em comunhão com o mundo desses pensamentos. Cabe-nos vigiar e negar a si mesmos para estabelecer, através do esforço, a superação de todos esses males. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhe ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que possa excitar. Então, somos levados fatalmente a lugares que nos permitimos, acalentando pensamentos inferiores. Desses recursos dos maus espíritos que estão desencarnados, não podem acessar o corpo físico diretamente, mas associam-se às enfermidades mentais daqueles que se apresentam na condição ou de ignorância ou de vontade de exercer essas paixões. E a subpergunta A: mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real? Nisso precisamente é que ele está o suplício. O avarento vê o ouro que lhe não é dado possuir, ou seja, o campo da fantasia, da ilusão, enfermidade mental. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Então, existem enfermidades do corpo, e existem enfermidades da alma, existem desalinhos mentais que estabelecem desajustes no campo emocional e que nos levam a esses estados agonizantes de não poder realizar aquilo que temos por hábito infeliz. Então, cabe-nos o esforço na renovação moral. É nesse sentido que somos convidados a responsabilizarmos pelo uso do nosso livre-arbítrio e na construção desses valores. Questão 973. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes.
mesmo o que as sofre, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Então, essa perspectiva de ser condenado eternamente é o maior sofrimento para o espírito, porque ele não vê um fim, não tem esperança para se renovar. Então acredita que a sua dor, seu sofrimento é para sempre. E os espíritos dizem que esta é a condição mais condenável para consigo mesmo, numa perspectiva de eternidade de penas, que o espiritismo vem apresentar não existe. Kardec ainda sua contribuição. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escolhe da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. Então, não é pelo fato do espírito estar desencarnado que vai deixar de sofrer moralmente. O sofrimento moral, os espíritos disseram, é 1000 vezes maior que as dores físicas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma. Olha como atuou a ciência espírita, abordando as comunicações e tirando as informações dos próprios habitantes do mundo espiritual do que eles tinham para oferecer. E aí Kardec fez toda essa organização, essa codificação para nos trazer. Não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida, de além-túmulo, ao mesmo tempo. Entretanto, não-las mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências. Mas, em tese geral, pode-se dizer, cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que são caros, e etc. Então, tudo resultado da construção das nossas escolhas enquanto estamos a caminho na condição de encarnados. Questão 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem semelhante a tantas outras tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Se eu perguntar. Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinar as coisas que mais tarde a razão vem a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Então, não é benéfico a imposição de uma ideia de condenação eterna, porque dá a ideia também do ser Pai Celestial não ser justo e ser alguém incapaz de oferecer uma nova oportunidade ou dar educação para os seus filhos, ou ensejo para a realização e superação. Então, não condiz com a bondade de Deus, a pena eterna. Impotente para a sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos. O homem não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo. Então, olha a origem da criação dessa imaginação do fogo eterno e das penas eternas. Como o sofrimento moral do espírito ele é muito maior do que o físico, e como não houve descrição favorável com palavras para traduzir essas emoções, esses sentimentos, essas sensações de dor moral na condição desencarnada, por intuição, o homem então criou a ideia do fogo. É um fogo eterno, é uma punição que não se acaba, é uma dor sem fim, porque ele não consegue nem descrever, tamanha é essa dor. Pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta.
Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Então o fogo virou símbolo da representação de tradução do que se sente como dor e sofrimento no mundo espiritual e representa então essa fantasia, essa ilusão de que ela não tem fim. Mas é como o homem pôde denotar, tentar explicar o que sente de dor moral. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais posso expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer, e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Então a justiça divina alcança todos nós. A justiça humana pode falhar e pode não condenar com as punições terrenas das leis humanas, que deve e seria justo e coerente. Pode passar por isso, isento, mas da justiça divina ninguém passa. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então o espírito inferior, que está no mundo espiritual e sabe, tem consciência da culpa, a responsabilidade do que ele realizou e vê alguém se tornar-se no caminho da felicidade, tem inveja e se sente mal por isso. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. É a contribuição de Kardec. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim de sua jornada. Questão 976. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, nesse caso, que ficasse na felicidade deles se assim turbada? A mesma pergunta, mais enriquecida, desdobrada na consequência. E os espíritos respondem: não constitui motivo de aflição, pois que sabe que o mal terá fim. Esses que têm consciência podem trabalhar para renovarem-se, pedir para reencarnar e restabelecer o concurso de reabilitação perante a própria consciência e a justiça divina. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Tem trabalho no mundo espiritual também. Essa é a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Subpergunta A. Isto se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes? Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não os perturba a felicidade? Então, especificamente, esses que estão vivendo a tristeza e o sofrimento, não tem perturbação na felicidade vendo aqueles que amam distanciados deles? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião não vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo, que vos retarda, do que com sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Então, dependendo do estado do espírito, ele vai saber lidar com a adversidade e as escolhas daqueles que os amam, torcendo pela sua vitória, ou se incomodando a tal ponto que não consegue dar curso ao seu projeto de encaminhamento no mundo espiritual. 977.
Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo, dilo o bom senso. Então existem esses casos em que o desencarnado não consegue dar curso à continuidade do mundo espiritual e permanece no lar, influenciando os seus parentes e vivenciando com eles a comunhão íntima, causando, sem ter intenção, prejuízos vibratórios de obsessão simples. São casos que as reuniões mediúnicas podem desenvolver. Sugiro ao que está nos assistindo os vídeos, também procure o estudo da mediunidade, da obsessão. Temos um programa na Rádio Rio de Janeiro, chamado Mediunidade e Obsessão, em que nós tratamos desses assuntos de socorro e auxílio e recuperação de entidades nessas situações. Subpergunta A. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante do que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Então o sofrimento tem data para acabar, ele não é eterno. Se nós nos dispormos à recuperação desses valores, realizando o trabalho e a obra do bem, nos conscientizando e responsabilizando dessas escolhas, nós nos reabilitamos perante a justiça divina. E a dor tem fim, por isso. E vem a contribuição de Kardec. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros. Ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteado seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não poder subtrair-se à visão delas. Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Então nós somos réus e juízes em causa própria, os construtores de todos os valores, de tudo que realizamos. Busquemos o bem para superar todas as necessidades que vivenciamos. Questão 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turva a felicidade, mesmo depois de haver purificado? É uma vez superada a situação, mas a lembrança não pode ser algo prejudicial? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas que submetera para esse fim. Então, viver o presente e construir o futuro, libertando-se do passado, é a proposta. 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tem de passar para acabar a sua purificação? Temos toda uma caminhada pela frente. Isso pode nos perturbar? Para a alma ainda maculada, são, ou seja, que ainda tem o resgate a fazer. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso, o pensar nas provas que ainda há de sofrer. Então a questão não é as provas que vamos sofrer, mas o quanto estamos bem resolvidos e dispostos a superá-las. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que acerta. Levanta-se-lhe o véu que encobriu os mistérios e as maravilhas da criação e as perfeições divinas em todo o esplendor que aparece. Questão 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Está reunidos na mesma família espiritual. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união os maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente
espiritual famílias pela identidade e sentimentos, constituindo nisto a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, é de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Então, a família espiritual, no mundo espiritual em determinado nível, reúne espíritos afins do mesmo padrão. Das primícias dessa felicidade goza o homem na Terra, comenta Kardec, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa, que é coisa rara. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitada será esse gozo, pois a ele se encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias. Porque em a natureza tudo é amor, o egoísmo é que o mata. Questão 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e o outro que a encara com diferença mesmo com alegria? Não faz diferença a gente ter convicção da vida que continua sem temer a morte e temer? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor, desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque venera o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Então, desejar a morte para fugir do sofrimento é uma espécie de enfermidade e atitude incoerente e incompatível com o conhecimento do Espírito. 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Ou seja, só os espíritas que podem ter acesso à felicidade futura? Se fosse assim, seguir-se que estariam deserdados todos que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Então não é o fato de ser espírita, mas o fato de fazer o bem. Isso independe de religião. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos em teremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Na verdade, é a caridade que nos leva à realização e superação de todos os males. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do Espiritismo, nem fora da verdade. Então vamos vivenciar o bem, buscar o reino de Deus e sua construção dentro de cada um de nós. E sermos responsáveis, conscientes por essas escolhas na construção de toda a felicidade que pudermos ouvir com Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.